Oi pessoal, mais um vídeo aqui do meu projeto de extensão no estágio em psicopedagogia escolar. Sou Tereza, estudante de bacharelado em psicopedagogia na Unida do Polo de Resende. E nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês como o cérebro aprende. Primeiro eu vou dizer para vocês quais são as partes importantes do cérebro, aquelas que são responsáveis pelo armazenamento de informações que recebemos desde que nascemos. Tá? Eu estou falando da memória de curto e a memória de longo prazo. Aqui na parte da frente do cérebro está o lobo frontal. Aqui ficam armazenadas, reservadas informações que a gente recebe durante o dia, das nossas experiências diárias. Elas fazem parte do nosso consciente, tá? Elas são memórias de curto prazo, aquelas que se perdem assim que a gente vai dormir, tá bom? Então a gente acorda, recebe as informações, depois dorme e elas somem. Depois lá pra frente eu vou explicar o que é. São aquelas informações novas que retemos durante o dia, aquelas que lá na frente vão se tornar um aprendizado definitivo. A outra área é o córtex cerebral, onde fica o maior armazenamento de informações, ou seja, são aquelas informações retidas, informações antigas, que a gente recebe, guardamos e aprendemos durante toda a nossa vida, tá? A gente está sempre em processo, nosso cérebro está sempre em processo de aprendizagem. Essas informações a gente define como aprendizado, tá? Elas são o nosso subconsciente, ficam armazenadas ali definitivamente no nosso cérebro. Elas podem ser modificadas, alteradas, mas sempre estão ali, sempre estão no cérebro como aquisição definitiva. Elas podem ser moldadas, podem ser melhoradas, mas estão ali como definitivas, como aprendizagem definitiva, memória a longo prazo, tá? Essas informações são guardadas no córtex cerebral e vão ter conexão com o lobo frontal, que eu vou explicar. É isso que acontece, uma ligação, essa conexão da memória de curto prazo e a memória de longo prazo. O cérebro ele recebe estímulos do ambiente externo o tempo todo, através dos 5 sentidos sensoriais, que são a visão, o olfato, paladar, tato e audição. Visão, olfato, paladar, tato e audição. O lobo frontal, que é a nossa parte do cérebro que recebe informações novas do nosso cotidiano, essa parte aqui, onde retém e processa as informações, ela vai armazenar na memória de curto prazo essas novas informações. E as informações, o córtex cerebral são as memórias antigas, tá? Que já estão armazenadas ali como definitivas. Então, as informações novas e antigas, elas começam a fazer conexão. Então, olha só. Vamos lá. Os estímulos são mandados para o cérebro repetidamente. O dia inteiro. Toda hora, dias, semanas, meses, a vida inteira. E por causa dessa repetição de estímulos, o processo se repete. Como seria esse processo? Uma informação nova se conecta com uma antiga. Isso quer dizer que a que foi retida pelo lobo frontal, ela vai fazer conexão com o que já está armazenado lá no córtex, tá? Aqui já virou aprendizado, que já foi adquirida e a aquisição já se transformou em aprendizagem definitiva, tá? Então, ela transforma essa questão, que era memória de curto prazo, numa memória de longo prazo. O que significa? A memória de curto prazo, que está aqui, que a gente acorda, conecta, vem para cá, tá? Aí passa os 5 sentidos, a gente acorda, recebe as informações dos 5 sentidos, paladar, olfato, visão, audição e tato. Paladar, audição, visão, tato e audição, tá? De novo, gente, visão, olfato, paladar, tato e visão. É isso? Visão, olfato, audição, paladar e tato.
Acho que foi. Então a gente acorda, a gente começa a receber as informações através desses 5 sentidos e vamos coletando aqui, guardando aqui, tá? A parte de trás, que já tem a informação já recebida lá atrás, que já transformou em aprendizado, vai fazer uma conexão com todas as informações que estão aqui, como se fosse uma vara de pescar, um imã. Então vocês imaginam um imã, por exemplo. O imã vem e puxa daqui, ó, e traz para cá. Porque já houve uma conexão aqui, já houve uma ligação, houve uma repetição aqui de atividade, tá? De ação. Então ele puxa para cá. Vamos dar um exemplo. Uma mãe ensinando a criança a falar a palavra água. A mãe fala água, mostra o copo, água. E a criança não vai entender. Mas a criança já viu. Aí a mãe de novo, água. Se você quer água, e a criança ouviu e viu o copo d'água. Então ela está com a audição e com a visão. E a mãe de novo, você quer água? Vamos falar água. Água. Aí a criança viu, ouviu e provou. Isso vai se repetindo todos os dias. Até que um dia, essa palavra água, depois que ela ouviu, sentiu e viu, se repetiram várias vezes, que já não tem mais necessidade de ficar repetindo, já não tem necessidade mais desses estímulos, ela já aprendeu a palavra água. Então ele vem aqui e puxa, eu já aprendi o que é água, não preciso de novo. Então toda vez que eu ver que a criança ver a água, que ela tiver a visão do copo d'água, não vai ter mais necessidade da mãe falar que aquilo é uma água. Ela mesma vai dizer, eu quero água. Então ela já aprendeu a palavra. Isso que é repetição, tá? Porque na aprendizagem nós temos 3 fases. A retenção, que é no lobo frontal. A aquisição, que é no córtex cerebral. E a aplicação, que é a prática. Tá aqui a gente vai juntando tudo aqui no cérebro e vai passar para a prática. O que seria isso? A gente retém a informação, adquire o conhecimento, o aprendizado, e a gente vai aplicar como? Na prática. Por exemplo, eu estou estudando para ser psicopedagoga. Então, eu vou estudar todas as teorias que eu tenho que aprender e, na prática, eu vou aplicar tudo isso que eu vou aprender. É nessa retenção que a gente tem que levar, em consideração, porque é aqui que ficam... aqui que fica complicado para as pessoas que têm dificuldades, têm um transtorno, têm um distúrbio de aprendizagem. É aqui que nós temos que levar em consideração. Porque se a pessoa não conseguir reter, ela não vai conseguir aplicar. Porque ela pode fazer a retenção, tá? Então é na retenção que a gente... Desculpa, é na aquisição que nós temos que observar, porque ela vai reter a informação, tá? Ela vai aprender, só que ela pode não entender, tá? Ela pode não adquirir, ela pode fazer uma aquisição errada, incompleta. Então, aqui na aquisição que nós temos que levar em consideração, porque a gente retém um monte de informações ao mesmo tempo. A gente pode dizer, entra no ouvido e sai por outro, que é o que acontece com as pessoas que têm distúrbio, um transtorno de aprendizado. Então, a aquisição nós temos que levar em consideração, que a gente acaba esquecendo dessa fase. Ela é importante, porque se a gente não conseguir adquirir o conhecimento correto, da forma correta, a gente não vai conseguir aplicar na prática. E isso causa frustração. Isso causa desânimo, causa dificuldade na aplicação. É como se a pessoa não tivesse aprendido. Ela sabe, mas não sabe como explicar, ela não sabe passar aquela informação. Então, a gente tem que levar sempre em consideração como a criança está adquirindo aquela informação. É o que eu sempre falo, vamos ensinar da maneira que a gente consegue aprender, né? Que a criança consegue aprender. Para que lá na frente ela consiga passar o que ela adquiriu da forma correta. E também aprender da forma correta. Ensinar um meio que as pessoas, né? Que eu digo que a pessoa que tem transtorno ou distúrbio de aprendizagem consiga aprender de uma maneira correta. Então, a gente vai ter que ensinar uma metodologia para que ela consiga aprender. Outra coisa,
A gente também tem que levar em consideração um pouco da ciência. Como disse Paulo Freire, a educação também é uma ciência. O que isso significa para mim? Que a gente não pode levar em consideração apenas a metodologia de ensino, tá? A gente também tem que conhecer um pouco como funciona o cérebro. Se a gente conhecer um pouco do cérebro, que é a parte da nossa psicologia, né? Essa parte da psicopedagogia, a gente tem que levar um pouco em consideração também muito, na verdade, um pouco não muito, como o cérebro funciona. A gente sabendo como o cérebro funciona, a gente consegue passar o conhecimento da forma correta para aquela criança, porque cada cérebro é um cérebro, né? Então vamos lá. Depois disso, quando vamos dormir, por exemplo, a parte do cérebro responsável pela retenção daqui, que é o lobo frontal, dessas informações, ele vai se esvaziar. Vai ficar livre para os novos aprendizados, vai ficar livre para reter novas experiências, novos sentidos, quando a gente acordar. Quando a gente dorme, apaga tudo que não foi importante para o cérebro, tudo que não conseguiu conectar, tudo que foi perdido, que é no caso das pessoas com distúrbio, com transtorno, né, ou com dificuldade de aprender, vai ser jogado fora. Vai ter que fazer novamente outras repetições, tá? Para que sejam estimulados novamente, tudo de novo, através dos 5 sentidos, para que elas possam fazer a aquisição, tá? Então, essa parte fica livre para que haja novos aprendizados, e a outra parte que já fez a aquisição da informação, que já transformou toda a retenção, toda informação, transformou em aquela aprendizagem definitiva, ela vai ajudar na aplicação dessas informações. Foi o que eu expliquei anteriormente, tá? Então, essa retenção e aplicação, como que ela acontece nos transtornos ou no distúrbio, tá? Com as pessoas que têm um transtorno ou distúrbio de aprendizagem. Com aquela pessoa que tem algum distúrbio, algum transtorno de distúrbio de aprendizagem, o que acontece é que se de alguma forma, essa retenção dessa informação, ela não corre da forma esperada. Ela pode ter entendido no momento que ela aprendeu, ela pode ter entendido naquele momento em que ela recebeu a informação, mas ela não conseguiu fazer a aquisição adequada do aprendizado, ela não conseguiu aprender. Muitas vezes as informações elas ficam desordenadas, elas ficam inacabadas, tá? Fazendo com que ela se sinta mal, frustrada, até mesmo algumas se sentem até mesmo incompetentes, incapazes de aprender. Porque ela tinha uma expectativa, e no final deu tudo errado, no final não acontece nada do que ela esperava. O resultado final foi outro. Tá? Então, e isso prejudica muito qualquer tipo a pessoa com qualquer tipo de distúrbio, qualquer tipo de como é que eu vou dizer, com qualquer tipo de transtorno neurológico, tá? E a frustração é um dos gatilhos mais fortes para as pessoas que têm ansiedade, causa estresse em pessoas que são complicadas, que são difíceis de você conseguir trabalhar com a cognição, tá? Então ela causa estresse tremendo nessas pessoas que têm esses tipos de dificuldades, tá? Isso como vou até dizer também em relação ao meu tema, que é a bipolaridade. É um estresse muito grande que causam nelas, que a ansiedade vai ao topo da depressão, tá? Isso é muito prejudicial para esse tipo de pessoa, tá? Para o tipo de doença neurológica. É bem complicado, então a gente tem que prestar bem atenção para poder ajudar esse tipo de dificuldade, de transtorno, enfim. A gente tem que levar muito em consideração esses tipos de aquisição para que essas coisas não causem estresse, ansiedade, para que
que a pessoa não se sinta mal, para que a pessoa consiga aprender ou fazer, melhorar o seu treino, como é que fala? Estabelecer um treino para o seu cérebro, que ela consiga manter longe esse estresse, tá? Que ela consiga realmente aprender, que ela consiga mesmo adquirir esse conhecimento de forma correta, tá certo? Então, o cérebro, porque o cérebro ele não nasce, o cérebro não nasce completo, ele não nasce totalmente desenvolvido, tá? Ele está sempre em mutação, ou seja, ele está em adaptação, ele está sempre se adaptando ao ambiente. A pessoa pode ter aprendido, por exemplo, ele pode ter aprendido a tocar um instrumento musical, por exemplo, um piano. Ele pode ter aprendido o piano, ele consegue saber todas as notas musicais para o piano, mas ele também pode aprender nota musical, passar essas notas musicais para o violão. Ele aprendeu as notas musicais com o violão, com o piano. E depois ele vai usar essas notas musicais que já estão aqui no córtex cerebral, que já se tornou um aprendizado, também no violão. Então ele vai estar sempre se adaptando ao ambiente e à situação ou necessidade do indivíduo, tá? Porque a rede, né, a fiação do cérebro, ele é incompleto, sem as conexões de neurônio, tá? Como é que eu vou explicar? Que são as sinapses, tá? Então, assim que nascemos e começamos a explorar o ambiente externo, com esses sentidos sensoriais, a rede é formada dentro do nosso cérebro. E com isso ele se inicia o processo de amadurecimento das funções cognitivas. Então, tudo tem a ver com o ambiente externo, tá? E com as repetições desses sentidos, desses estímulos. Temos sempre que estar repetindo. Isso chama aprendizagem por repetição, tá? Então, a gente está sempre repetindo esses estímulos para a pessoa poder aprender. Porque toda pessoa, mesmo com transtorno, é capaz de aprender. É só ter o estímulo da maneira correta, ok? A plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade, é a capacidade que o cérebro tem de desenvolver, é o que eu estava falando há pouco, tá? Desenvolver nossas conexões sinápticas entre os neurônios, a partir da experiência e do comportamento do indivíduo, ou seja, a capacidade de adaptação do sistema nervoso central para aquelas mudanças nas condições do ambiente que ocorrem na vida daquela pessoa, tá? Isso significa que o cérebro ele pode ser organizado, desorganizado, considerando como a pessoa adquire as informações do seu ambiente externo, tá? Ele pode ser moldado, desestruturado, ele pode ser modificado, ele pode ser, já diz, plasticidade, ele é móvel assim como o plástico, tá? Ele pode ser moldado assim como o plástico. Desculpa. Para finalizar, o que eu quis dizer com isso tudo? Que o cérebro ele pode se adaptar, ele pode moldar, ele pode se organizar, como eu já tinha dito, ele pode se modificar, ele pode modificar todo aquele aprendizado. E a neuroplasticidade, ela vai durante a vida inteira. Então, o nosso cérebro, essa neuroplasticidade do cérebro, essa plasticidade cerebral, ela é modificada a vida inteira. A vida inteira o cérebro está se modificando, ele está, como deu o exemplo do violão e do piano, então